Ok, bom dia. Estamos já gravando a nossa apresentação. Nós vamos falar hoje sobre sintaxe de busca na BVS. Como qualquer sistema de busca, nós temos particularidades aqui. Como nós trabalhamos com o repositório de estratégias de busca, onde vocês entram as estratégias de busca para que fiquem disponibilizadas no repositório, e um pré-requisito é entrar também no formato do sistema, né, de busca da Biblioteca Virtual em Saúde. Essa é uma parte bastante importante para que a gente tenha bastante claro em como trabalhar com essas expressões, essas estratégias de busca na Biblioteca Virtual em Saúde. Nós vamos falar sobre as diferenças, algumas diferenças na expressão de busca, comparando com o PubMed, que talvez seja um pouquinho mais familiar para todos vocês. Os principais recursos de busca, que a maioria já sabe, eu só vou falar um pouquinho de algumas pequenas diferenças. Os códigos de campo que nós utilizamos bastante na Biblioteca Virtual em Saúde para trabalhar com a pesquisa avançada. Então, o código de campo ele é utilizado para construir expressões de busca mais avançadas. E algumas particularidades do sistema de busca da Biblioteca Virtual em Saúde, que é chamado IAX. Então, aqui nós começamos com duas expressões de busca que estão para o mesmo objetivo, que é para recuperar ensaio clínico randomizado, controlado, tanto no PubMed como na BVS. E aqui vocês podem observar pela cor que nós temos algumas coisas semelhantes e outras que são bastante diferentes. Na parte verde, nós vimos a similaridade entre os dois sistemas, que são o vocabulário, né, que é utilizado, que é o MESH ou o DEX, né, nós vamos falar um pouquinho dessa diferença também. E você tem essas diferenças entre os campos de busca, porém, o termo que é utilizado está em inglês no PubMed, está em português na BVS, sendo somente a tradução desse termo em inglês. Então, essa parte verde são os descritores de assuntos, tipos de publicação, que fazem parte do vocabulário controlado, tá? Vocês estão vendo maior na BVS porque os termos em português, eles são maiores do que os termos em inglês em termos de caracteres, então aparece maior. Depois você tem uma parte em vermelho, que são palavras do texto, né, que também são similares aí, vocês vão ver algumas poucas diferenças. Depois nós vamos voltar nessa tela no final. E também uma parte em preto na BVS, que vocês não veem no PubMed, e ela está acrescida da expressão de busca. E também tem lá uma particularidade referente à palavra placebo, tá? Então, essa palavra, ela está diferente a forma como foi colocada nos dois. Isso só para dar uma ilustrada de como nós vemos, como trabalhamos com a expressão de busca na BVS e no PubMed. Olhando assim como está aqui, vocês podem dizer, na BVS é mais complicado. Não é que é mais complicado, é que nós temos que trabalhar com mais termos, e aí a gente vai falar um pouquinho disso e o porquê disso, o que isso ocorre na Biblioteca Virtual em Saúde. Então, vamos lá começar. Então, nós temos algumas dúvidas, que por exemplo, se eu posso usar a mesma expressão de busca que eu utilizo no PubMed, trocando os parâmetros, utilizando essa expressão na BVS, então, é possível ou não é possível utilizar a expressão de busca dessa forma? Eu preciso traduzir a expressão. Vocês observaram que a expressão que eu coloquei como exemplo está com descritores em português. Então, é necessário fazer essa tradução? Eu posso utilizar o MESH ou tenho que utilizar o DEX, né? Qual que é a diferença desses dois vocabulários para compor a expressão de busca?
E os recursos utilizados são os mesmos? Então, vamos começar. Aí você tem um aviso, que é importante, né? É importante a gente ter isso em mente. Cada sistema de informação tem particularidades, ou seja, então nós temos que trabalhar com as particularidades desse sistema de informação para construir uma boa expressão de busca. Então, vamos ver na BVS como isso se dá. Os recursos, os principais, que a maioria de vocês já conhece, os operadores booleanos, né? O AND, o OR e o NOT, que são os mais utilizados. Alguns sistemas de busca utilizam outros operadores. Na BVS, nós utilizamos somente os 3, com uma particularidade. O NOT, na BVS, tem um AND antes, então é uma expressãozinha, AND NOT. O operador de exclusão na BVS não é NOT, é AND NOT, tá? É uma particularidade do sistema referente a este operador, que é o operador de exclusão. No PubMed, em grande parte dos sistemas, nós vamos usar somente o NOT, mas na BVS você tem essa palavrinha antes. Se você colocar só NOT como operador de exclusão, o sistema não vai entender que é esse operador. Então, tem essa particularidade na Biblioteca Virtual em Saúde. Seguindo. Aqui os recursos de busca, que eu dei uma pintadinha aqui para aparecer mais e camuflei um recursozinho que a gente utilizava, que era o cifrão. Mas vamos por partes. Então, o primeiro são as aspas, né, que recuperam termos compostos. Extremamente importante utilizar aspas para termos como descritor de assunto, se você vai pesquisar por nome de autor, por nome de revista, por termos livres que são compostos de mais uma palavra, de mais de uma palavra. Então, a partir de 2 palavras é necessário utilizar aspas, sim. Se a gente não utilizar essas aspas na BVS, o sistema vai colocar um operador booleano no meio do termo. Então, aqui, por exemplo, você vê mortalidade materna. Se eu não utilizar na BVS, mesmo que o termo seja um descritor, se eu não utilizar o termo entre aspas, o sistema vai colocar mortalidade end materna, sob a pena de você não recuperar o termo composto da forma como ele é exatamente. Tá? Você pode deixar em aberto, não utilizar as aspas, se você quiser ampliar um pouquinho o escopo de busca. Mas se você quiser utilizar, recuperar exatamente o termo que você digitou, sempre será necessário utilizar as aspas. Aspas não se utiliza com truncador, né? Então, olhando um pouquinho mais abaixo, o truncador que é utilizado na BVS, em vários sistemas, é o asterisco. Na BVS nós ainda temos a opção de utilizar o cifrão, né, que é o símbolozinho de dólar. Também é utilizado, mas a gente, para padronizar e deixar isso mais fácil, nós solicitamos que vocês utilizem o asterisco, porque é o mesmo em PubMed, é o mesmo em outros sistemas também, tá? Então, facilita. Então, nós estamos padronizando o uso do asterisco como truncador na Biblioteca Virtual em Saúde. E os parênteses, que são usados em todos os sistemas de informação, grande parte deles, na BVS a gente usa bastante, porque nós trabalhamos menos com o formulário avançado, e o formulário avançado, como vocês sabem, cada linha do formulário avançado nos sistemas de busca representa um parênteses ali. Como nós utilizamos pouco ainda o formulário avançado na Biblioteca Virtual em Saúde, nós preferimos, né, é mais efetivo construir a expressão de busca como aquela grande expressão que fica, às vezes, até passando de uma página, e nós optamos por fazer dessa forma, e para isso nós precisamos utilizar os parênteses. Uma particularidade dos operadores que eu esqueci de falar para vocês, que nós também estamos padronizando na BVS, é utilizar operadores booleanos em letra maiúscula, ok? Utilizar operadores booleanos em letra maiúscula. Dessa forma, nós também vamos conseguir fazer combinar com o que se utiliza, por exemplo, em PubMed e outros sistemas que também utilizam em letra maiúscula. Na BVS também funciona em letra minúscula, mas nós
também estamos padronizando o uso de letra maiúscula para tornar isso mais fácil, ok? Ok. Quando nós colocamos termos livres na caixa de busca na BVS, o campo de busca, quando nós não digitamos nada à frente de um termo para dizer que é feita a busca num campo ou em outro, o sistema assume o TW como padrão, tá? Que é palavra do texto. E o que significa palavra do texto na BVS? É um pouco diferente do PubMed, tá? O PubMed ele tem mais ocorrências como quando você usa TW, ou menos, na verdade é um pouco diferenciado quando você usa TW no PubMed e TW na BVS. Então vamos para a BVS, depois eu explico a particularidade aqui. Então, na BVS, o TW inclui o título original dos documentos, ou seja, se você digitou um termo na caixa de busca e você não colocou nenhuma especificação para esse termo, simplesmente digitou, colocou lá entre aspas ou não, mas você não colocou se ele é MH, se é TW, se é título. Então, o sistema assume como TW como padrão. O que inclui? Onde que esse termo vai ser recuperado? No título original dos documentos, no título traduzido, porque a BVS coloca o título original e o traduzido no sistema, né, o IAX, nas palavras do resumo do documento, quando esse documento tem resumo, e nos descritores de assunto, tá? Então, são esses campos, esses 4 campos em que nós teremos a recuperação de TW quando você digita na caixa de busca. Fora esses campos, você precisa especificar, se você quiser, por exemplo, uma busca por autor, tá? Você digitando o nome de autor, ele vai buscar nesses campos, então não fica uma busca efetiva. Então, você vai ter que dizer para o sistema que você quer fazer a busca por autor, utilizando a tag, né, as 2 letrinhas, a abreviatura para autor. Quanto ao idioma, quando você digita em TW, você colocou lá o termo em inglês, em português ou em espanhol, ele recupera da forma como você digitou. Então, se você digitou em português, ele vai buscar o termo em português. Se você digitou em francês, ele vai buscar o termo em francês. Se você digitou em alemão, ele vai buscar o termo em alemão. Então, é da forma como você digitou, tá? Isso no título original. No título traduzido, ele busca sempre em inglês, porque a tradução do título é padrão o inglês, tá? A gente coloca o título original e sempre faz a tradução para o inglês. Então, quando você digita o termo em inglês, ele também pesquisa nesse título traduzido, tá? No resumo, ele pode pesquisar em inglês na base de dados Medline, porque os resumos estão todos em inglês, e na Lilacs em inglês, português ou espanhol, dependendo da forma como você digitou. Então, o idioma que você digita o termo é o que vai ser o mandatório para fazer a recuperação dentro desses campos. E o descritor de assunto? Se você digitou um termo que é descritor de assunto, ele vai buscar, ele está exatamente como, você não colocou no sistema que é um MH, você digitou um termo livre, mas ele bateu com um descritor de assunto. Então, ele entende nos 3 idiomas, tá? Você pode ter digitado em português o termo, vamos supor, mortalidade materna, e aí ele vai buscar o mesmo termo em inglês se for um descritor de assunto também. Esse é o único caso que você não precisa traduzir o termo. Então, a busca por descritor de assunto, ela é sempre traduzida automaticamente na interface. Então, contando que você está fazendo uma busca por termo livre, tá? Esse termo, ele combina com o descritor de assunto. Esse termo, independente do idioma que você colocar, sendo inglês, português, espanhol e também francês, que já está na interface, ele reconhece o termo, independente do idioma, para buscar no campo descritor de assunto, tá? Essa é uma particularidade da BVS. Porque, por exemplo, se você pegar um termo mesh traduzido, né, pelo DEX e colocar no PubMed,
ele não entende aquele termo como descritor de assunto, ele vai buscar em outros campos. Bom, qual que é a diferença daqui para o PubMed, fazendo a comparação para que a gente tenha um pouco de parâmetro? O PubMed, ele tem como padrão o termo, o campo all, quando você faz a busca por termos livres no PubMed. E o campo all no PubMed, ele engloba uma série de outros campos, tá? É diferente de você colocar TW no PubMed e fazer a busca, e você colocar TW na BVS e fazer a busca. Por isso que eu estou especificando aqui quais são os campos onde o TW da BVS faz a busca. Um pouquinho diferente do PubMed se vocês forem olhar. Eu não tenho certeza dos campos do PubMed, porque o foco aqui é eu falar da BVS, mas tem uma diferença sim. E o all do PubMed, ele vai recuperar em quase todos os campos do documento. Na verdade, acho que em todos, por padrão. Então, vamos supor que você digita um termo no PubMed, que esse termo ele pode ser um sinônimo. Vamos supor aqui, vou fazer o exemplo em português. Se eu digitasse leite, por exemplo, na expressão de busca, e esse termo eu estou buscando sobre leite, e se fosse a mesma coisa que o PubMed, eu também encontraria esse termo no nome de um autor, porque ele também busca no nome do autor. Ele também encontraria esse termo, por exemplo, se fosse uma instituição, banco de leite, alguma coisa, ele também buscaria nessa instituição. Então, isso é uma opção do sistema, nós não temos esse campo que busca em todos os campos na BVS, tá? Não está disponível, então por isso nós utilizamos o TW, ok? Isso é um dos motivos pelo qual, não é o único, mas é um dos motivos pelo qual o resultado no PubMed, sempre, dependendo do tema, né? Se for um tema mais abrangente, um tema mais de pesquisas mais internacionais, esse tema sempre vai ter maior quantidade, você buscando pelo PubMed do que pela BVS, apesar da BVS incluir a base Medline inteira, que é a maior base do PubMed, né? Você sempre vai ter maior quantidade lá, porque ele tem essa sensibilidade na busca lá, e aqui a gente tem um pouquinho mais de especificidade. Então, aqui o exemplo, né, uma ilustração de onde você encontra os termos quando você digita. Você tem aqui uma expressão de busca em que os termos não têm nenhuma informação de campo de busca, eles estão todos como termos livres, tá? Porque não tem nenhuma informação de campo na estratégia. Então, a gente observa que alguns termos aqui, em um dos registros, você recuperou pelo menos um termo de cada parênteses, né? No título do documento, ou no resumo, ou no assunto, tá? Que são os campos onde são encontrados os termos quando a gente faz a busca por termo livre, ok? Bom, e aí temos os campos de busca, né? Como eu expliquei para vocês, na BVS, nós optamos por utilizar a expressão de busca completa, utilizando campos de busca para determinar o que em que campo nós queremos fazer a pesquisa. Tá? Como se você utilizasse um formulário avançado, mas em vez de utilizar a linha e selecionar o campo, a gente escreve o campo na frente da expressão de busca. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para vocês lembrarem. Olha aqui na primeira tela que eu mostrei para vocês. Então, vocês podem ver que na expressão de busca da BVS, você usa ali o PT, né, que é o campo de tipo de publicação, o MH, que é para descritor de assunto, o TW, né, que é opcional você colocar na expressão de busca ou não, porque ele assume de qualquer forma se você não colocar. Eu coloquei aqui porque fica melhor ilustrado também, tá? E se fosse o caso, usar TI ou algum outro campo de busca que nós utilizamos para especificar a expressão de busca, tá? Então, voltando lá nos campos, eu vou falar especificamente de alguns deles, mas que são um pouco diferentes, para que vocês tenham
uma noção melhor de como isso funciona. Então, por exemplo, o TW que eu falei que é padrão do sistema, né, e a utilização dele, como é feita, e o que campos ele recupera, né? Nos títulos, original e traduzido, resumo e descritor de assunto. Tá? E esses que estão pintadinhos é porque tem diferenças com os campos do PubMed. O TI, né, é a mesma coisa, no PubMed ele recupera a palavra do título, na BVS também palavra do título, lembrando sempre de colocar os termos compostos entre aspas. O descritor de assunto, aqui nós já temos algumas particularidades do sistema, tá? O MH, ele vai recuperar descritor de assunto tanto no PubMed como na BVS, tá? Tinha uma questãozinha lá na frente que eu vou falar dela, mas eu já vou adiantar aqui também. O descritor de assunto, o MESH e o DEX, eles são muito similares. O DEX ele traduziu todo o MESH para o português e para o espanhol e acrescentou termos que não tem no MESH. Então, o DEX não é uma pura tradução do MESH. Ele tem categorias de saúde pública, de homeopatia, que são categorias que você não encontra no MESH. Mas todos os termos MESH estão no DEX traduzidos, tá? Ou seja, você pode utilizar o termo em inglês, ou em português, ou em espanhol. Você pode fazer a busca pelo MESH e utilizar o mesmo termo para pesquisar na BVS que você vai encontrar como descritor de assunto, tá? A diferença é que se você pesquisar lá pelo MESH, você traz o termo em inglês, mas a gente tem a tradução dele também para os outros idiomas. Não é necessário fazer a tradução. Então, se você quiser utilizar aquela expressão de busca que eu falei para vocês no início, que eu mostrei no início, com os termos todos em inglês, tudo bem. Se você quer utilizar os termos em espanhol, tudo bem. Se você quiser utilizar em português ou em francês também, tudo bem, tá? Não tem problema o idioma que você escolhe para grafar os descritores de assunto. Mais uma coisinha sobre descritor de assunto. Se você pesquisa utilizando MH no PubMed, a pesquisa por MH do PubMed, por padrão, inclui toda a árvore, todos os descritores que estão abaixo do descritor principal, é incluído nessa pesquisa. Na BVS, não é, tá? Então, se você pesquisa por diabetes na BVS, você vai pesquisar somente por diabetes. Se você pesquisa por diabetes no PubMed, você pesquisa por diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, todos os tipos de diabetes que tem. Na BVS, não. Você colocou um MH na frente do descritor, você está utilizando somente aquele descritor, sem os outros descritores que estão na árvore desse descritor, ok? O MJ, né, se comporta igual nos dois, que é o Major Topic, ele é o descritor primário. Então, ele vai ser o mesmo descritor tanto no PubMed como na BVS. Mas, então, eu disse que na BVS o descritor não inclui a árvore. Como eu faço para incluir, se eu quiser utilizar, explodir o termo, como a gente diz na linguagem biblioteconômica, né? Explodir esse termo, que é um termo MESH, para incluir toda a árvore. Eu vou usar essa forma que vocês estão vendo aqui, que é a categoria, tá? Então, a categoria, aqui onde está embaixo, MH ou MJ. Se eu quiser explodir um descritor de assunto, um termo, como, por exemplo, diabetes, tá? Eu tenho que pegar o código do descritor e colocar um asterisco, MH 2 pontos, que é como a gente constrói a pesquisa com o descritor. Ao invés de colocar o descritor, escrever o descritor, eu vou utilizar a categoria dele e vou colocar um asterisco, tá? Da mesma forma aqui no PubMed, se você não quiser explodir o termo, você tem lá uma sintaxe que você é obrigado a fazer para dizer que você não vai explodir, é um no explode que você coloca depois do descritor de assunto, tá? Na BVS você utiliza a categoria com a explosão dos termos. Essa utilização, ela tem que ser
ela é feita com bastante cuidado, porque nós temos que lembrar o seguinte, anualmente o DEX e o MESH são atualizados. Eventualmente, um número de categoria pode mudar. Então, é importante quando a gente utiliza uma categoria numa expressão de busca, que a gente fique de olho se houve alteração nessa categoria, no número dessa categoria, que pode inutilizar a estratégia se ela foi alterada, tá? Então, na hora de documentar uma estratégia, você escreve, você faz a estratégia com a categoria, e isso a gente está fazendo no repositório de estratégias de busca também, nós dizemos que categoria é aquela que a gente está utilizando, a gente coloca na observação qual é o descritor, tá? Para não ter problema se um dia precisar atualizar, você tem que ficar buscando no histórico do MESH, onde estava essa categoria, fica mais complicado de encontrar, tá bom? Então, essa é uma particularidade também. O SH busca os qualificadores de assunto, né? Então, são aqueles qualificadores que são terapia, prevenção e controle, farmacologia, que a gente sabe que são associados ao descritor principal. Você pode utilizar o SH para buscar só o qualificador, e aí ele vem associado a qualquer descritor. Ou você pode utilizar, eu não coloquei esse exemplo aqui na tabela, você pode utilizar o descritor barra e o termo qualificador, por exemplo, prevenção e controle é PC, né? Então, o descritor barra PC, entre aspas, né, com MH na frente, para recuperar aquele descritor com aquele qualificador na estratégia de busca, tá? Essa dica é importante também para que vocês façam um uso correto disso. O identificador único é o identificador das bases de dados, no caso da Biblioteca Virtual em Saúde, como nós estamos, à medida que vamos migrando o nosso sistema de entrada de dados, que é o FI Admin, alguns de vocês conhecem, outros não, mas é o sistema pelo qual nós entramos dados. Como nós trabalhamos com mais bases de dados, não só com a Lilacs, mas com uma série de bases de dados que seguem a mesma metodologia da Lilacs, nosso identificador ele está migrando para esse que é o Biblio. Antigamente ele era, e vocês vão ver isso no sistema ainda, era as 3 letras do nome da base de dados. Então, LIO, BBO, a de enfermagem acho que era ENS, que identificava a base de dados. Como o Medline tem as 3 letrinhas MDL para você apontar o número do identificador. Os termos que estão entrando pelo novo sistema, que é o FI Admin, eles entram como Biblio, tá? Para a gente fazer, tirar as duplicações de ocorrências, de documentos, a gente opta por entrar como Biblio, ok? Que identifica que ele entrou pelo sistema pela metodologia Lilacs, né, que é o sistema da Biblioteca Virtual em Saúde de entrada de dados. Então, é o Biblio e o nome do documento. Alguns ainda vão aparecer com o nomezinho da base de dados, que são as 3 letrinhas, tá bom? O próximo. PT tipo de publicação é igual para os dois, tá? É utilizado da mesma forma para os 2 sistemas. Autor tem umas particularidades, porque o Medline, se eu não me engano, via PubMed, fez uma normalização de nome de autor, então a maioria já dos autores, quando você entra com determinado nome, de alguma forma ele normaliza e ele entende das várias formas que o nome aparece. Na BVS a gente ainda não tem isso, essa normalização, então é importante prever o formato que o nome do autor vai entrar no documento e colocar todos como opção quando a busca for por autor, tá? Então, aqui vocês estão vendo o exemplo do Adib Jatene, que já é muito clássico, né? Porque ele tem várias entradas, já tem Adib Domingos, já tem Adib B, já tem A Domingos ou já tem Adib. Então, assim, com vírgula, sem vírgula. Então, na BVS, a gente ainda coloca de uma forma que seja utilizado prevendo as diferentes formas de entrada do nome do autor.
A busca por revista, que pode ser feito por título completo ou título abreviado ou título com pontinho, tá? Desde que você utilize, entre aspas, esse título, com o precedente TA, que é de busca de revista. Idioma, né, que é o linkzinho do idioma, PT para português, EN para inglês, ES para espanhol. Palavras do resumo. Esse aqui eu não pintei, devia ter pintado, porque esse palavras do resumo, se eu não me engano, não tem no PubMed, ele tem como TI e AB. A gente separa aqui. TI é título e AB é resumo. O índice TI e AB a gente não tem na BVS. Então, se você quer palavra do resumo, é só o AB. Se você quer palavra do título, é só o TI. DA para ano de publicação, você pode incluir o mês depois do ano. Então, se, por exemplo, aqui 2001 e o asterisco, sempre o asterisco depois, para recuperar tudo de janeiro de 2000, ou 2000 asterisco para recuperar todo o ano 2000, ou 20 asterisco para recuperar de 2000 até 2019, né? E aí, a partir de 2020, vai ser 2002, asterisco, para recuperar daí para frente, tá? Então, a gente trunca o ano de acordo com a necessidade. País de publicação, sempre grafado em caixa alta na BVS, tá? Para fazer a busca por país de publicação. A diferença de uso das tags, das letrinhas da abreviatura dos campos de busca na BVS é você utilizar antes do termo com 2 pontos e em letra minúscula, tá? No PubMed você utiliza entre colchetes, entre chaves, agora eu não lembro se é colchete ou chave o que você utiliza lá, se é o nome, se é colchete ou chave, e você utiliza depois do termo quando você faz a busca. Aqui é sempre antes. Então, por isso é necessário a gente fazer esse ajuste, tá? Vou fazer mais algumas. Aqui, olha, aqui estão os do PubMed, tá? Vocês podem comparar, tem bem mais campos do que a gente tem previsto na BVS ainda para busca. Alguns a gente ainda está trabalhando e outros a gente não utiliza, tá? Então, por exemplo, se você olhar aqui no PubMed, ele tem um campo de busca que é Publisher, a gente não tem leitor para esse campo na interface, né, de pesquisa. Não é que não tem o campo, mas não tem a recuperação na interface de busca. E como alguns outros que a gente tem aqui também e que a gente não utiliza. Supplementary, não tem lá. Título sim. Afiliação, tá? Afiliação, a gente tem uma forma de recuperar por afiliação também. Não está aqui, acho que eu não coloquei, mas a gente tem um jeito de recuperar. Eu vou complementar isso daqui para disponibilizar para vocês essa apresentação que eu vou enviar para vocês também, tá? E vou disponibilizar também via SlideShare, e aí depois eu aponto para vocês o local onde elas vão ficar, essas apresentações de capacitação, tá? Que eu estou fazendo aqui. Vou complementar com afiliação, é porque a afiliação eu não tenho uma sigla com 2 letrinhas como tá esse daqui, ele é um termo mais composto, mas eu vou colocar aqui para vocês também, tá? E tem mais algumas questões aqui que me colocaram que eu acho diferente, que eu acho interessante nós discutirmos. É necessário incluir os sinônimos do DEX na busca, quando você vai montar uma expressão de busca para BVS? Bom, pensando que os descritores de assunto, eles não precisam, você opta por um idioma e coloca o MH na frente, você pesquisou pelo descritor de assunto, tá? Os sinônimos, se você utilizar um sinônimo com o MH na frente, o sistema lê como descritor de assunto, porque ele é sinônimo, o sistema faz a leitura como descritor de assunto. Porém, se você não colocar o MH na frente do sinônimo, ele vai ler como termo livre, tá? O que a gente costuma fazer aqui na Bireme? Quando nós construímos uma expressão de busca, nós entramos todos os sinônimos como termos livres, tá? Por quê?
É lógico que quando você entra o descritor de assunto, ele já abrange esse sinônimo na categoria descritor de assunto. Mas como termo livre, não. Então, um documento que não esteja indexado, ou que esteja com uma indexação equivocada, o termo livre, que pode ser, os sinônimos, nós podemos optar por utilizar como termo livre, ele vai fazer grande diferença na estratégia. E nós utilizamos, então, todos os sinônimos, tá? Dependendo do caso, em todos os idiomas, porque o sinônimo não adianta você colocar em um idioma só, que ele só vai recuperar naquele idioma, tá? Então, nós utilizamos os sinônimos com os idiomas principais, né? Que é o inglês, português e espanhol para a BVS, e grafamos como termo livre, ou como TW, tá? Porque ele vai ser recuperado em outros campos de busca. Então, sim, a recomendação é que se utilize os sinônimos como termos livres. Da mesma forma, incluindo outros termos que não estão previstos no sinônimo. Às vezes uma sigla, às vezes um termo mais popular, que não está previsto no sinônimo, e a gente também inclui como termo livre. Então, a gente utiliza o sinônimo como pista de termos livres para incluir na expressão de busca. É uma boa prática você incluir esses sinônimos na expressão de busca, tá? Ele só é reconhecido como descritor se você coloca um MH na frente. Não é necessário colocar o MH na frente do sinônimo. Você faz isso para um descritor, para o termo que é autorizado, né? O descritor de assunto mesmo. Aí você utiliza o MH na frente, pesquisa pelo descritor, opta por um idioma, não precisa colocar ele em todos os idiomas, e os demais termos você deixa em aberto e recupera como termo livre em diferentes idiomas, tá? Então, não sei se isso ficou bem claro, mas aí a gente pode também responder algumas questões após a apresentação. Então, para uma busca mais completa, inclua os sinônimos dos descritores como termos livres na expressão de busca. Inclua também termos não DEX e suas variações, né? Principalmente siglas e termos em outros idiomas. Somente os descritores de assunto não precisam ser traduzidos, tá? Você opta por um idioma do descritor de assunto, coloca o MH, né, 2 pontos na frente, inclui o descritor entre aspas, ele não precisa ser traduzido para outros idiomas. E os demais termos devem ser incluídos em diferentes idiomas, ok? Vou voltar novamente para finalizar aqui para a nossa estratégia de busca, para que vocês olhem com diferentes olhos agora. Então, veja só, a expressão de busca na BVS, nesse caso eu optei por utilizar os descritores de assunto em português. O resultado é o mesmo se eu colocar esses descritores de assunto, que é toda a parte verde, né? Descritor de assunto e tipo de publicação. Se eu optar por colocar em espanhol ou em inglês, eu poderia utilizar os mesmos termos que eu utilizei no PubMed, tá? Então, não faz diferença. Foi só uma opção utilizar o termo em português. A parte em vermelho, onde vocês têm algumas palavras, vocês veem que ela está um pouquinho maior, por quê? Porque eu fiz tradução das palavras para espanhol e português. Justamente porque são termos livres, né? Está em TW, e para ampliar a minha busca, eu fiz a tradução das palavras para o português e para o espanhol, para poder ampliar um pouquinho essa busca. E previ, né, na BVS, outros tantos termos que são relevantes também como termo livre, só que com uma combinação de parênteses. Combinando, por exemplo, o termo ensaio nos 3 idiomas, com acaso, azar, o placebo, foi onde entrou o meu placebo aqui, eu não pesquisei em título e resumo somente, eu coloquei ele como TW, porém combinado com o ensaio, e com um outro parênteses que é controle e grupo controle, ou aleatório, ou randomizado. É o jogo de parênteses para a gente fazer essa combinação. O resultado aqui dessas duas estratégias é similar, tanto em conteúdo como em número, tá? Ele não vai sair igual mesmo ao resultado do PubMed da BVS.
Tem as particularidades aqui dos descritores de assunto, que eu também não fiz a exclusão, tá? Eu incluí alguns aqui, alguns descritores, mas eu não fiz o termo com categoria, tá? Então, pode ter alguma diferença, mas o conteúdo é similar, assim como o resultado em números, ok? Com essas particularidades da BVS. Voltando lá para o final, tem só mais algumas coisinhas que eu gostaria de falar para vocês, só para finalizar. Como nós utilizamos a expressão de busca completa na caixa de busca na BVS, é importante você desenvolver a expressão de busca em uma outra plataforma. A gente recomenda o bloco de notas, porque o Word ele assume formatação. Então, por exemplo, se você digitar umas aspas no Word, ele pode assumir formatação dessas aspas e o sistema pode não entender. Então, a gente recomenda sempre o bloco de notas ou uma planilha Excel, onde você desenvolva a expressão de busca e depois cole na caixa de busca da BVS. Tá? Aqui, alguma outra dica, quando você utiliza os filtros na BVS, é importante saber que entre os filtros está o operador OR, tá? E entre cada ocorrência dentro do filtro, entre os filtros está o operador AND, então o texto completo combina com o assunto principal, AND, tipo de estudo. E entre as ocorrências dentro de um mesmo filtro, quando eu marco, está o operador OR. Isso pode ser alterado, sim. Eu não coloquei o desenhinho aqui que eu me esqueci, mas tem uma caixinha de busca, uma caixinha de detalhe da pesquisa no final da busca na BVS, onde você vê esses operadores e você pode alterar nessa caixinha e refazer a estratégia, mudando esses operadores em caso de necessidade, tá bom? Aqui, a URL também vai representar a expressão de busca. Na BVS isso vai acontecer sempre que não extrapolar o número de caracteres da URL, porque ele tem um número fixo ali, é um número grande, é um número bastante grande, mas ele tem um número fixo. Então, quando não extrapolar esse número de caracteres, a URL também vai representar a sua expressão de busca. É uma forma para você guardar essa expressão, tá? Isso é específico também da BVS, e aqui, só para tirar dúvida, esse slide já é bem conhecido, mas só para a gente finalizar, né, que não é tudo que tem no PubMed. Fiz a pesquisa no PubMed, estou fazendo na BVS, não. A base Lilac só tem 2% do conteúdo da Lilac no PubMed, tá? Então, é importante complementar com a BVS. Medline está completa, tanto no PubMed, que é quem produz, né, a National Library of Medicine, como na BVS. Você opta por pesquisar em qualquer um desses sistemas, ok? Então, agora eu vou encerrar aqui a apresentação para que nós passemos para a parte de perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Vou parar de compartilhar aqui. E vou dar uma olhada no chat e vou abrir o microfone de vocês também, tá? Então, quem estiver com o microfone e quiser falar, eu vou abrir o microfone de vocês. Tá aberto, então só vou pedir para quem estiver com o microfone e não for falar para fechar, você consegue fechar e abrir seu microfone, mas para você estar aberto também eu consigo escutar. Tá? Eu vi que algumas pessoas também tiveram problema de som, mas é o que eu falei, está tudo sendo gravado e assim que terminar eu envio o link para quem não conseguiu ouvir, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem algum aqui. Beth, você está com o seu microfone fechado, se você quiser me chamar a atenção com alguma pergunta, eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma coisa que não foi respondido que eu possa responder. Se vocês quiserem também, levanta a mãozinha para poder falar, ok? Vamos lá. Nós temos ainda 15 minutinhos de apresentação, tá? Enquanto vocês estão pensando aí nas perguntas, eu vou dizer que o próximo encontro nós vamos fazer
uma votação do que nós podemos fazer e que vocês, participantes da rede, vocês também devem e podem, né, e devem fazer as apresentações, algo que vocês queiram compartilhar, serão muito, muito bem-vindos. Eu sei que tem especialistas aí em vários temas na área de construção de expressão de busca, várias particularidades. Por exemplo, eu estou falando aqui da sintaxe da BVS, eu não domino a sintaxe no Embase, seria interessante uma apresentação com alguém que tem esse domínio também. Então, não é só a gente, nós somos uma rede e nós estamos construindo, né, essas capacitações que estão sendo gravadas para a própria rede, tá? Então, eu vou esperar esse feedback de vocês também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se alguém tiver alguma pergunta, é só... Deixa eu ver, mais probleminha de som... Estou só dando uma passada aqui no chat para ver. A Rosaline fez uma pergunta sobre se é utilizado dessa forma, essa sintaxe, ela é utilizada dessa forma para todas as BVS que têm o sistema IAX funcionando. IA é diferente, gente. Como ela está sendo substituída gradualmente, então esse sistema ele funciona bem no IAX, que é o sistema que é aplicado no portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, tá? No IA ele tem diferença. Aqui ela tem... Se o sistema assume, quando não colocamos o local de busca, se ele assume o TW, ele assume o TW, tá? Se você montar a estratégia, se é necessário colocar o TW, não é necessário. Você coloca se você quiser, tá? Não é necessário colocar o TW se for uma opção não colocar. Boa prática, recomenda que se coloque, né? Principalmente se a gente criar um outro índice e substituir esse índice padrão, de repente é interessante que tenha ali um TW na frente. Mas são caracteres a mais na estratégia, e isso faz a diferença, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou compartilhar a apresentação, tá? Mais. Quando é atualizado o DEX, se ele é automaticamente atualizado no documento indexado. Até onde eu sei, não. Tá? O documento indexado, ele está na base, ele está cravado na base, e ele... O que acontece, Sibeli, é assim, quando você monta uma estratégia de busca, normalmente, quando um DEX é atualizado, ele vira um sinônimo daquela atualização. Então, como ele é sinônimo, quando você faz a busca, você também vai recuperar o documento que não tem o DEX atualizado, né? Que está com os DEX desatualizados na indexação, o documento que já foi registrado no sistema. Tá? Eu estou falando isso, eu não sei se a Sueli está me escutando, mas se tiver alguma coisa diferente disso, ela pode chamar também para falar. Então, quando ele é cravado, quando ele é descrito, né, quando é feita a descrição e atribuído o descritor de assunto indexado, ele não vai mudar no sistema. Mas na recuperação, como normalmente ele está, ele é sinônimo do descritor que foi atualizado, ele também vai recuperar aquele antigo como descritor de assunto. Tá? Então, na recuperação, a gente não precisa se preocupar muito com isso, mas no sistema ele fica cravado como anterior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só vai trocar o descritor de assunto do registro lá no registro. Até onde eu sei, acho que é isso mesmo. Ok.
Bom. A Cibele está pedindo para eu repetir. Você está me ouvindo agora, Cibele? Espero que esteja me ouvindo bem. Ok. Cibele, então é assim. No registro, o descritor que foi atualizado não muda, tá? Pode ser, o som está falhando, não sei se é problema na internet aí com vocês ou comigo. Pode ser a minha, pode ser aí também. Mas o descritor não muda quando ele foi registrado. Mas na recuperação, como o descritor antigo é incluído como sinônimo, ele também vai ser recuperado pelo novo, tá? Então, no registro ele não muda, mas na recuperação ele também é recuperado pelo descritor que foi atualizado como novo, ok? Mais alguma pergunta? Mais alguém? De nada. Algumas pessoas mandaram a pergunta como privado, só para o apresentador, então a Beth não conseguiu ler a pergunta que vocês mandaram. Tem que mandar para todo mundo, eu devia ter avisado isso antes, né? Mas tudo bem, eu consegui responder as perguntas que estavam aqui no chat. Tá? Nós temos algumas propostas para a próxima reunião, que eu falei para vocês. Eu vou enviar um link com a apresentação, a gravação da apresentação, vou subir essa apresentação também no SlideShare e vou compartilhar com vocês, tá? Nós vamos criar uma areazinha para poder subir e fazer uma fontezinha com essas apresentações que nós vamos fazer, ok? Eu vou só finalizar a gravação, mas nós podemos continuar aqui. Obrigada a todos. Eu só estou finalizando a gravação e nós continuaremos.